Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Quem vos fala é Tato Sobodê, aqui membro do Coletivo Étnico-Cultural Patrimônio Aldeia Distrito Guerém. Estamos aqui hoje muito felizes para mais uma atividade do projeto de extensão, né? Atuação docente no contexto do Distrito Guerém, Valença, Bahia, desafios e possibilidades do fazer pedagógico à luz da Lei 11.645 de 2008. Nossa convidada de hoje é a professora Jamile Oliveira Santos Basto Cardoso, historiadora, licenciada em História pela UFRB, mestra em História Social pela UFBA e atualmente está doutoranda em História Social pela UFBA e trabalha, né, com vários temas, as relações étnicas, conflito e mediação cultural, sobre povos indígenas, religiosidades indígenas, estudos inquisitoriais e a santidade de Jaguaripe, né, uma das referências do trabalho que a Pro faz aí, debate aqui, um processo muito interessante, bem no entorno aqui da territorialidade guerém. Então, bem-vinda, Pro. Pode contar um pouco mais sobre você, sobre suas pesquisas, sobre seu trabalho, e desde já agradecemos pela sua contribuição. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo, nos acompanhando neste curso de formação. Eu quero agradecer a oportunidade de participar junto com vocês, agradecer a Tata, agradecer a Donias, a todos que estão empenhados na construção desse curso, agradecer a todos que se inscreveram, que estão participando com a gente. Então, eu sou Jamile, sou professora de História, né, tenho minha formação inicial em História, e desde a minha graduação, a minha preocupação e a minha busca foi entender as experiências históricas dos povos indígenas na nossa região. Sempre foi uma inquietação para mim, eu sempre tive muita curiosidade em relação à história indígena, e sempre me perguntava por que, por exemplo, que a história indígena não era estudada. Eu não tinha visto história indígena na minha formação, né, na educação básica, a gente vê quase nada, a gente vê lá os índios no momento do descobrimento, que na verdade é invasão, né, do território que veio a ser o Brasil, e depois parece que os povos indígenas somem. E eu ficava muito inquieta também, porque mesmo na minha graduação, quando eu fiz a graduação na UFRB, eu não tive esse encontro com uma disciplina que me possibilitasse o conhecimento da história indígena do Brasil. A gente teve disciplinas que, em um momento ou outro, discutiram, mas aquela época, naquele momento que eu me formei em 2012, e ingressei na universidade em 2008, a gente não tinha uma disciplina. Hoje nós já temos a disciplina na grade curricular, por exemplo, no curso de História, né, a disciplina de História Indígena. E, assim, desde a minha graduação, eu queria estudar os povos indígenas da nossa região, né, na região do Baixo Sul, Recôncavo Sul. E um dos elementos que mais chamavam a minha atenção era os movimentos de resistência. Então, eu tive muito contato, desde a época da graduação, com os movimentos de resistência em outras partes da América, de Adayala, né? em outras territorialidades, no Peru, ou no México. E eu ficava pensando, eu quero muito estudar algo em relação a isso aqui no nosso território, na nossa região. E eu me deparei na época da graduação com a pesquisa, uma obra que foi publicada pelo historiador Ronaldo Vanfas, que é um historiador carioca, que escreveu um livro chamado A Heresia dos Índios, que é um livro que ele trata sobre o movimento indígena, um dos primeiros movimentos indígenas de resistência na Bahia colonial, na nossa região, em Jaguaripe,
que foi o mais documentado, o mais conhecido do século XVI, mas que não só esteve no século XVI, mas adentrou também o século XVII. Então, eu li a obra, só que eu fiquei com um monte de questões, porque eu imaginava que esse movimento ele deveria ser perspectivado a partir do protagonismo dos povos indígenas. Porque é uma obra de 1995, né, tem o seu momento histórico, toda a obra ela tem uma contextualização histórica do tempo em que foi escrita, e passaram-se muitos anos, né, de 1995 para cá, e mesmo na época que eu estava querendo pesquisar a santidade, e assim, é uma obra que tem o seu valor, obviamente, mas que, de certa maneira, não faz uma história dos povos indígenas da região. E eu achava por bem que eu, como filha do Recôncavo, como filha da região, como baiana, nascida em São Félix, criada num distrito que tem chamado Caperuçu, em Cachoeira, eu teria um olhar de um olhar de pertencimento também, apesar de não ser indígena, né, não pertencer a nenhum grupo indígena, mas como todos nós, eu acho que a maioria de nós no Brasil hoje temos, né, essa ancestralidade indígena. Diz um pensamento que, né, todos nós temos sangue indígena, né? Uns têm nas veias, outros no coração, e outros, infelizmente, como a gente tem visto hoje, né, e ao longo desses 521 anos de história que veio a ser o Brasil, né, essa história do genocídio, é uma história do genocídio, uma história de violência, e muitos que têm sangue indígena nas mãos. E, assim, a necessidade de escrever a história indígena, que começou a me inquietar desde a época da graduação, me levou a escrever um trabalho final sobre a santidade, mais uma perspectiva que eu queria, que era a perspectiva de tentar enxergar essa experiência histórica dos povos indígenas. Me levou também a construir a minha dissertação de mestrado, que eu fui aprofundar essa discussão, fui ler mais ainda, já tinha começado a ler desde a graduação, os processos que foram produzidos, porque essa santidade, ela foi devastada pela Inquisição, e antes mesmo, ela teria sido destruída em Jaguaripe, mas antes de ser destruída em Jaguaripe, ela já tinha se espalhado por toda a região do Recôncavo, chegando às imediações de Salvador, e com várias outras santidades. Então, a gente fala em santidades, eu já cheguei a falar desde a dissertação, e a dissertação virou um livro que foi publicado em 2019, foi lançado no ano passado, que é esse livro aqui, Ecos da Liberdade, Profetismo Indígena e Protagonismo Tupinambá na Baía Quintista. E aqui eu já mostro que foi um fenômeno amplo, né? Não foi só na nossa região, mas foi sobretudo na nossa região, e não foi só do século XVI. E a gente pensa esse movimento a partir desse protagonismo indígena. É um movimento de resistência, é um movimento que ressignificou a maneira pela qual os povos indígenas estavam recebendo o cristianismo, o catolicismo, mas também as formas pelas quais os cristãos ocidentais, né, essa visão cristã ocidental, queria trazer para esses povos seus modos de vida. É uma tentativa de ressignificar suas experiências a partir da colonização, a partir do encontro, entre aspas, né, desse malogrado encontro colonial. E agora, no doutorado, que eu estou em fase de terminá-lo, eu ampliei a minha pesquisa para pensar as santidades. Eu não consegui falar de todas na época do mestrado, nesse livro, então agora eu estou tentei falar das outras santidades que existiram no Recôncavo, e falar também de como que ela vai se ressignificar no final do século XVI e no século XVII, através das alianças que foram tecidas entre indígenas e negros. No interior, os primeiros mocambos da nossa região surgem das santidades. Então, essa é uma
uma tese que eu tento provar no meu trabalho de pesquisa, que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, e está culminando agora com a tese que, em breve, eu pretendo defendê-la. Que bom, Pro. Muito bacana as reflexões. Estamos ansiosos e ansiosas por esse trabalho, que sem dúvida vai ser muito importante academicamente, sobretudo para a luta, né? No reconhecimento das nossas origens aqui, dos povos originários da Bahia. Então, Pro, falando um pouco, né, nessas questões, a gente reflete assim, né? Qual o papel que a colonização ela cumpre, né? Ela cumpriu e segue cumprindo, né? Haja vista todo esse sistema que ainda se impõe atualmente, a gente vê, né? Estamos aqui nesse momento, nesse período histórico, por exemplo, né? Em luta, muitos parentes estão lá em Brasília agora nessa movimentação contra a PEC 490 lá, né? A PL 490, que é mais uma estratégia ali para tentar, inclusive, deslegitimar aquilo que está na Constituição e, sobretudo, continuar o processo colonial desencadeado desde 1500 e que não cessou um minuto no nosso país, mesmo com todas as mudanças, Brasil colonial, Brasil império, Brasil república, Brasil redemocratização, depois redemocratização, e lá vamos nós, né? Infelizmente, sob os ataques, né, dessa dimensão colonial que continua reproduzindo no nosso país. Então, a gente queria ouvir um pouco qual a sua opinião, enquanto, né, quem pesquisa, quem trabalha com isso, em relação a esse impacto colonial e como essa dimensão aí da colonização invisibiliza os povos dentro dos seus próprios territórios, né? Consegue ter esse papel de invisibilizar a gente perante a nós mesmos e nós mesmas, né? E os nossos antepassados, nossos anciões e anciãs que ainda seguem presentes no território, aqueles e aquelas que já foram, invisibiliza nós para nós mesmos e nós mesmas, e invisibiliza a gente para as políticas públicas, para o Estado, né? Não reconhecer, ao contraponto que coloca aí, se mantém estátuas como Tomé de Souza ali, né, em Salvador, a gente chega e vê como várias outras cidades aqui têm nomes diversos. O caso da aldeia de São Fidélis, por exemplo, tem Padre José de Anchieta na escola da gente, uma das mais antigas escolas do território guerém, né? Mesmo convivendo com termos como Orobó, como Jequiriçá, como Joerana, como Piau, né? Como o próprio Guerém, que é reconhecido enquanto distrito do município, apesar de não ter o reconhecimento das políticas públicas enquanto território dos povos originários aqui, né? E aí tem mesmo esses nomes e toda coisa que conseguiu resistir a todo esse período, desde da invasão até os dias atuais, mas a gente percebe que se ecoa muito mais forte essas amarras coloniais, né? Então a gente queria ouvir um pouco de você, como que enxerga isso, né? Esses desafios aí para a gente poder desvelar esse manto colonial que segue vivo e que traz tantos impactos a gente, né, para poder fazer uma outra leitura. Muito obrigada, assim, muito boa e muito oportuna essa sua pergunta. A gente que trabalha com história, eu falo muito isso, assim, em sala de aula, né? Eu falo para os meus alunos. Eu digo assim, a história, comumente as pessoas entendem história como aquilo que se refere ao passado. Mas a história, ela é tão presente, mas tão presente que, por exemplo, hoje, como o Tato falou, tem uma série de representantes, líderes, né, o pessoal da luta indígena, os movimentos indígenas do Brasil, em Brasília, reivindicando que essa PL 490, que é a PL é uma outra maneira de reatualizar aquilo que a gente viu ao longo de todo o processo colonial, que é a tentativa justamente de destruir esses povos indígenas.
essa diversidade de povos indígenas que a gente tem hoje no território nacional é um grande retrocesso, tendo em vista a Constituição de 1988, o que a gente tem no Brasil hoje, infelizmente, é um cenário muito difícil, sobretudo para os povos indígenas e para as lutas indígenas. É por isso que a gente tem que entender que tudo isso foi construído historicamente. Então, como eu digo, a história ela não se refere, né, somente ao passado, ela está presente entre nós. E somente quando a gente conhecer, compreender e saber como que tudo isso foi construído e não é natural, né, não é algo natural, foi algo que realmente foi construído, a invisibilidade dos povos indígenas, a invisibilidade das lutas indígenas, a própria tentativa de invisibilizar e apagar a presença indígena nos territórios, nos nossos muitos territórios e também no território do Recôncavo, do Baixo Sul, especificamente da nossa região. Eu vejo que há muito desconhecimento e há muito apagamento dessa presença. Isso ao longo da história, isso no presente. A maioria das pessoas desconhece toda essa riqueza, todas essas histórias do nosso território, a nossa história, a nossa ancestralidade, que não é só do passado, mas que é do presente. Então, é importante pensar a história no sentido de tentar ressignificá-la. É um processo mesmo de luta. A gente está lutando e tensionando os significados, as versões da história, as muitas versões da história. Então, a gente precisa trazer para o palco da luta como que tudo isso aconteceu. Para a gente poder lutar no presente, a gente precisa entender como que foi construída essa luta no passado. E a gente é colonial ainda, né? Somos muito coloniais, né? Apesar de que o Brasil se tornou independente, a gente se tornou independente politicamente falando, mas ao mesmo tempo, nossas cabeças, né, nossas vidas, a maneira como a gente se enxerga no mundo, as nossas relações, as nossas escolas, os nossos currículos, tudo em geral, a gente ainda é bastante colonial. Então, o primeiro passo importante é a gente reconhecer o quanto que nós temos uma mentalidade ainda colonial. Foi muito presente em relação à colonização, à conquista, mas hoje, né, na figura, né, do Estado português em relação ao nosso território, mas hoje ela ainda está presente na presença desse capitalismo. O capitalismo é uma outra forma de colonizar. Né, a ideia de que esse capitalismo ele é positivo, essa ideia de progresso, uma ideia fajuta de progresso, de desenvolvimento, em nome do progresso, em nome do desenvolvimento, a gente destrói as diversidades, tanto as diversidades dos nossos ecossistemas, como as diversidades dos nossos povos. Isso é um perigo, esse discurso, e que a maioria da sociedade hoje compra gratuitamente a ideia de progresso e desenvolvimento, só que é uma grande falácia. Não existe desenvolvimento nessa perspectiva. E o colonialismo, a colonização, que ainda está presente hoje, até no que a gente estuda na escola, eu estava pegando material das aulas, né, que eu estou dando aula para os 8º anos, e aqui no estado que atualmente eu estou residindo, né, temporariamente, espero, porque amo a minha terra, e no estado de São Paulo. E aqui no estado de São Paulo, eles estavam tendo aula remota e voltou presencialmente, tem 2 semanas, e um dos temas que foi trabalhado nas aulas remotas, né, as aulas que foram transmitidas pelo Centro de Mídia, era o descobrimento, estava escrito lá, o descobrimento do Brasil. Aí eu disse, eu não posso deixar barato como uma professora de história indígena, esse descobrimento. Não existe ainda, em muitas escolas, ainda não chegou essa perspectiva de que não foi realmente um descobrimento, né? Foi uma invasão. E a gente precisa lutar para ressignificar as palavras. O grande problema, né, a grande dor, eu acho que é uma dor muito grande, é um grande pesar, a gente ter sido colonizado e através da colonização que permanece hoje, a gente perdeu o que era bom, o bom viver,
o bem viver. Essa ideia de bem viver, essa ideia que os povos indígenas nos trazem de uma vida coerente, de uma vida que tem coesão com a natureza, uns com os outros, essa ideia de comunidade, tudo isso a gente perdeu. E a gente sofre hoje, muito que a gente sofre hoje, mesmo nesse contexto pandêmico, tem a ver com as nossas perdas, com a gente ter se permitido e ainda se permitir hoje ser colonial. Não tirar essas amarras da colonização do nosso pensamento. Então, a gente precisa tensionar, a gente precisa reconhecer o quanto que o nosso currículo, por exemplo, ainda é colonial. As palavras que a gente usa, as palavras, elas têm poder, as palavras, elas têm significado. E a própria história, né, tem um vídeo muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, de Chimamanda, que ela fala que a história, ela pode ser usada para destruir um povo, para trazer uma imagem totalmente negativa de um povo. Isso ela falando muito da história da África, né? Mas ela também, ela pode ser usada para devolver a dignidade de um povo, sobretudo quando esses povos, eles são vistos e reconhecidos como protagonistas das suas próprias histórias. Né? Eles não precisam, a gente não precisa dar voz para eles, eles têm voz, e eles precisam ocupar, e eles já estão ocupando esses espaços, tanto políticos como espaços acadêmicos, intelectuais. A gente hoje tem o privilégio de poder ouvir e ler uma série de intelectuais indígenas que nos ajudam nesse processo de descolonizar o nosso pensamento. Então, nós, como professores, a gente precisa reconhecer esse colonialismo em nós mesmos, nas nossas práticas pedagógicas, nos nossos currículos, nos livros que a gente trabalha. E aí, ao começar a identificar, tentar desconstruir em nós mesmos, nas nossas aulas, junto aos nossos discentes, né? E também, para isso, começar a ouvir, dialogar, pensar, repensar, ler o que os povos indígenas estão escrevendo. Isso é muito importante, é fundamental. Isso, Pro. Muitas reflexões. Acho que todo mundo vai sair bem. Esperamos, né? Conseguir tocar bastante nas nossas educadoras, educadores e pesquisadores, pesquisadoras e sujeitos, né, daqui do território também, sujeitos da própria história também, que a gente tem um papel essencial aí também de estar fazendo a construção desses diálogos, né? E um tema que acho que para a gente, assim, para aproveitarmos aí o finalzinho desse primeiro momento, é como seria possível a gente desenvolver, né, estratégias de trabalhar essas questões nas escolas, no chão da sala de aula. Pensando assim, por um lado, existe a questão da legislação, né, tanto da educação escolar indígena, para uma territorialidade que tem, né, essa raiz indígena, temos uma legislação específica, e também, mesmo até o próprio reconhecimento da lei 11.645 de 2008, que está sendo, né, levantada aqui. Inclusive o pessoal tem bastante material aí disponível durante a formação, uma biblioteca maravilhosa que o pessoal do DocForm, Centro de Formação de Professores, o FRB, construiu aí em parceria com colaboradores e colaboradoras do projeto, né? Como trazer isso para o chão das escolas? Como produzir esse diálogo, né? Inclusive essa leitura que você faz, para muito interessante, de, ainda que não seja algumas vezes o nosso conteúdo que está ali, o conteúdo falando do nosso território, né? Então, já existem temas que estão lá colocados do processo da colonização, como se deu catequização, a chegada, né, para essa violação, essa invasão que está lá, mas esse olhar decolonial, né, esse olhar crítico aí, para desvendar ali, no momento que está trabalhando aqueles conteúdos, poder dizer, olha, né, vocês, né, a origem daqui, desse lugar, é a partir dessa violação que está destacada aqui nessa leitura, né? Porque às vezes a coisa passa tão batido nesse conteúdo que, mesmo ele sendo trabalhado em sala de aula de alguma forma, né,
não é problematizado, e isso vale para as diversas áreas, né? Não só as áreas de humanas e sociais em si, mas até ciências da natureza, e correlatas ali, uma geografia, por exemplo, e outras, com o nosso ecossistema aqui local, né, com os rios locais, as espécies que tem aqui, né, no território. Inclusive, vai ser tema de uma dos próximos módulos, esse debate. Como trabalhar isso, né, na sala de aula? Como fazer, tirar essa venda, né? A escola cumprir esse papel que está na legislação e que, para além da legislação, é papel também, né, do conhecimento, do saber, que a educação tem a responsabilidade de compartilhar, né, no chão das escolas, que por muitas vezes é o único espaço público que está dentro de muitas comunidades do nosso território aqui, Guerém, só tem a escola, só tem aquele espaço ali de representação do poder público, né? E como é que a gente pode trazer isso, já aproveitando, e pode fazer suas considerações provisórias, né? Porque a gente ainda vai te convidar muitas vezes para atividades conosco. Obrigada. Assim, eu estou gostando muito desse momento, porque as perguntas são muito boas e assim, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Eu realmente sou muito encantada por todas essas questões que a gente está tratando aqui. Fazem parte da minha vida. Eu me defino e eu sou hoje uma pessoa que, como eu disse, eu não sou indígena, mas eu busco ser, de alguma maneira, uma aliada à luta, com aquilo que eu tenho todo o cuidado agora ao escrever, por exemplo, eu acredito que eu amadureci bastante, ainda tenho muito a amadurecer, todos nós somos seres em construção e temos muito que aprender e amadurecer, mas, assim, o que me ajudou muito a entender coisas, assim, fundamentais da vida, elementos essenciais da vida, foi justamente buscar conhecer os povos indígenas, buscar conhecer as cosmovisões, as cosmologias. A gente precisa, eu acho que tem alguns passos que a gente precisa dar para poder construir esse ensino que respeite a diversidade, as sociodiversidades indígenas no chão da sala de aula. E os professores, nós podemos ser protagonistas nesse processo, junto com o protagonismo dos professores e dos intelectuais indígenas. E a gente tem toda a possibilidade hoje, a oportunidade, na verdade, de tê-los em uma sala de aula, mesmo que não seja, por exemplo, como o Tata falou, uma escola indígena, mas nas escolas não indígenas a gente tem a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de poder trabalhar com essas questões. Então a gente precisa sair primeiro do nosso lugar comum, sair do lugar comum, desafiar o nosso olhar e tentar desconstruir um monte de verdades, um monte de ideias que a gente tem em relação à vida, em relação ao mundo, em relação à ideia do que é viver bem. E por isso que eu sempre convido todos a lerem os escritores, os intelectuais indígenas, os pesquisadores, os professores indígenas, lerem e ouvirem. Hoje a gente tem a possibilidade de acompanhar lives, eventos virtuais. O IFBA mesmo fez agora no mês de agosto, e está no YouTube, inclusive vocês podem acompanhar o Agosto Indígena, palestras maravilhosas com professores intelectuais indígenas, mulheres indígenas, homens indígenas, que estão engajados na luta, no campo político e no campo educacional. Então, vamos sair do lugar comum? Eu acho muito interessante que eu estou trabalhando com essas pesquisas desde a graduação, mas à medida que eu vou saindo do lugar comum, eu vou me desconstruindo, eu vou me inquietando e eu vou percebendo que a vida ela é muito mais ampla do que o capitalismo e o colonialismo trouxe para a gente. A vida capitalista e colonialista é muito mesquinha, ela é muito vazia de significado e de sentido. Só que a vida, na perspectiva dos povos indígenas do bem viver, é uma vida repleta de riqueza e de significado. É uma vida repleta de propósito, inclusive. Então, a gente preenche vazios. À medida que a gente vai conhecendo, a gente sai do lugar comum, pode ser que inicialmente seja desconfortável. Eu me lembro que eu participei de um curso
Esse curso ainda está acontecendo, é pelo YouTube, às quarta-feiras. É um curso maravilhoso, gratuito, acessível. Todos os professores da primeira parte do curso foram pajés, mestres, intelectuais indígenas. O nome do curso é Saberes Ancestrais e Práticas de Cura. E um dia, a palestrante foi Vivian Camacho, que é médica e parteira quechua. E ela disse assim, teve uma frase que ela falou assim, que eu disse, nossa, é isso. Essa frase abriu portas e janelas na minha mente, foi uma chave que me ajudou a entender muita coisa, não só da minha vida, mas da nossa realidade presente. Ela dizia assim, o sonho americano é o pesadelo de todos nós. Ou seja, essa maneira que vem do colonialismo e que reatualiza-se no capitalismo, da gente se pensar enquanto indivíduo e achar que a nossa vida só tem sentido se a gente ter determinadas coisas, possuir determinadas coisas, realizar determinados sonhos individuais, é o maior pesadelo, porque esvazia a nossa vida do verdadeiro sentido. E tem um livro também que é muito interessante que eu li, que é um livro de uma filósofa mexicana, ela fala sobre as filosofias indígenas, e ela diz que em Maya Torrabalau, a ideia de ser, a gente só consegue ser se a gente for junto. É meio o Ubuntu mesmo, né? A ideia de Ubuntu, a ideia de pertencimento, de só ser e existir se a gente se estiver junto, se a gente estiver de mão dadas, o ser só se discerne no nós. Essas perspectivas foram apagadas pelo colonialismo e pelo capitalismo. Então, a gente precisa primeiro descolonizar nosso olhar, nosso pensamento, porque aí a gente vai desconstruir as nossas próprias expectativas de vida, os nossos próprios sonhos, a própria maneira como a gente se pensa no mundo, como a gente se relaciona uns com os outros. E aí, infelizmente, o colonialismo e o capitalismo cegou a gente para as belezas, para as riquezas, para as singularidades dos saberes indígenas. Então, a gente vai se desnudando, a gente vai aprendendo, a gente vai se encantando, se reencantando, na medida que a gente vai ouvindo o que eles têm para dizer, trazendo para a nossa vida essa sabedoria que a gente negligenciou por muito tempo e ainda negligencia, infelizmente. E, assim, esse é um passo fundamental, talvez seja o primeiro. E depois a gente precisa compreender que a Lei 11.645 não é só uma lei. É uma lei que a gente tem que cumprir, aquela coisa lá da obrigatoriedade. A gente precisa desconstruir essa ideia de imposição. É obrigatório, é uma lei, a gente precisa cumprir, mas é primeiro uma oportunidade, é um convite, é uma dádiva. Que bom que a gente tem a possibilidade de tratar as questões indígenas na escola, e que não seja só na história, que seja na língua portuguesa, que eu fiquei encantada também. Eu tô assim, tudo que for para aprender dos povos indígenas, eu tô colando. Pena que não dá para fazer tudo, né? Mas eu fiz um curso de Guarani. E, assim, eu fiquei encantada da língua Guarani, né? A professora Ivana, que é professora da IFBA, ela oferta esse curso, e agora, com a pandemia, esse curso foi ofertado remotamente. Então, às sextas, a gente tinha aula, no primeiro semestre, lá na UFBA, com a professora, que é professora que viveu muitas experiências com os Guaranis, e ela é pesquisadora, né? Defendeu uma tese sobre o Guarani. E ela ensinou, assim, mas a riqueza, quando você entende a língua, não entendi para falar, por exemplo, para me comunicar, infelizmente, tenho dificuldade, mas quando você entende um pouco da língua, você entra no universo que você desconhecia, você fica, assim, encantado, você fala assim, nossa, eu perdi uma parte da minha vida por não ter conhecido tudo isso antes. E teve questões da minha pesquisa que virou a chave depois que eu fui ler alguns poemas, alguns escritos que vieram do original, que ela disponibilizou para a gente. Né? Tanto antropólogos que trouxeram. E eu lembro que eu li um trecho em Guarani, e eu vi a tradução, obviamente, né? A tradução estava junto, e eu fiquei assim, nossa, eu nunca tinha entendido nessa perspectiva.
é um dos elementos fundamentais da minha pesquisa, que é a ideia de busca de uma terra sem males. Então, eu desconstruindo os meus próprios significados, os significados da sociedade colonial, tentando sair desse lugar comum, eu pude adentrar em um outro universo. Isso foi fundamental, e é fundamental para a gente enquanto professor, pesquisador. Então, é pensar essa lei como um convite, como uma dádiva, né? Como disse uma líder indígena, Xokleng, uma professora chamada Fátima, foi entrevistá-la, ela disse assim, vocês brancos, vocês têm que se alegrar, porque vocês estão recebendo uma dádiva. É um presente. Então, a gente precisa pensar assim. E entender é fundamental para a gente, quanto professores da região do Baixo Sul, entender que a formação histórica da nossa região, toda essa região, Valença, Distrito do Guarém, todo o Baixo Sul, Recôncavo, a Bahia, o Brasil é território de formação histórica indígena. E ainda é, né? Ainda temos a presença indígena nessa região hoje. Então, a gente precisa lutar por esse reconhecimento. O nosso território, a nossa região, ela é indígena. A gente tem que colocar isso em pauta o tempo todo. É negra e indígena. Porque esses territórios, essas identidades, elas foram usurpadas de nós, né? Essa tentativa colonial de destruí-las ao longo do tempo, desde o século XVI. Então, a gente precisa lutar e falar isso, afirmar isso em todos os momentos, em todos os espaços. Esse é um território indígena, de identidades indígenas, no passado e no presente. Então, a gente precisa conhecer a luta, se aliar à luta, os territórios, o território Guerém, os territórios Pataxó, Ranhanhan e todos os demais territórios da nossa região que são indígenas. Os territórios quilombolas também. É um fato que foi esquecido, viu? Eu falo isso como pessoa que é da região. Eu estou próxima a vocês, enquanto pessoa que nasceu na região, que é da região, que estudou na região, que viveu aí por muito tempo, que vai voltar, de que a gente apagou, a gente esqueceu, a gente deixou de lado e a gente perdeu bastante com isso. Então, a gente precisa trazer essas histórias, trazer a nossa ancestralidade indígena, ressignificar a nossa história a partir das identidades, a partir das histórias e experiências dos povos indígenas, suas trajetórias, suas lutas, suas resistências. E, como eu disse, sempre trazer o protagonismo indígena. É fundamental dialogar, trazer os povos indígenas para dialogar com os professores, nos eventos, ler existe uma bibliografia ampla hoje, então leiam os povos indígenas, leiam Daniel Munduruku, né? Ele tem a tese dele foi sobre o movimento indígena, o caráter educacional do movimento indígena, porque outro elemento que eu coloquei aqui como fundamental para a gente entender é que a Lei 11.645/08, ela não é uma benevolência do Estado, foi fruto de luta do movimento indígena, que é um movimento histórico e que, na década de 70, se organizou em torno da luta pelos seus direitos, e aí a Constituição de 88 traz o reconhecimento dos direitos, né, os direitos à territorialidade, os direitos aos pertencimentos, às diversidades indígenas, e a gente tem em 2008 esse avanço no campo educacional, mas não foi uma benevolência, foi um movimento, foram os movimentos, tudo que a gente tem é fruto de luta, tudo que a gente tem hoje é fruto de luta, os próprios, Daniel Munduruku mostra muito isso, né, o intelectual, que é intelectual indígena, escritor, Gerson Baunila também, leiam os livros, inclusive tem livros de Gerson Baunila que estão disponíveis, Daniel Munduruku também, que estão disponíveis, leiam os livros de Ailton Krenak, leiam Eliane Potiguara, leiam todos que vocês tiverem acesso e possibilidade de ler, ouçam, assistam, vejam, acompanhem, né, se aliem às lutas. Eu acho que é fundamental para nós, porque isso vai trazer um crescimento, tanto para a gente enquanto indivíduo, quanto para a gente enquanto coletivo. É aprender com os povos indígenas, aprender com essas lutas, e aprender nessas lutas a ressignificar as lutas coletivas dentro do campo educacional e dentro do campo político. É isso. Eu falo demais, né, gente? Mas é muita coisa boa para a gente conversar.
Só temos a agradecer, professora Jamile, esperamos, né, em outras próximas oportunidades, particularmente, né, num coletivo etnocultural, Aldeia Guerenha, a gente sempre conta com sua participação, como de outros e outras pesquisadoras e pesquisadores que estão com a gente aí nessa marcha, nessa caminhada. Então, com certeza, a gente fica muito feliz de partilhar mais uma vez dos saberes, né, de conhecimentos, e como isso é socializado, né, com o nosso povo numa perspectiva de resistência, de luta. Então, só temos a agradecer e esperar que essa situação, né, que estamos vivendo agora mude rapidamente, óbvio, sempre resistindo e esperançando, né, na ação, para tê-las e tê-los aqui, né, presente conosco aqui no nosso território. Vai ser muito gratificante poder contar com a presença física de vocês também aqui. E por isso, desde já, agradecemos pela colaboração. Eu que agradeço a oportunidade, que vocês sempre me convidam e eu sempre fico muito feliz. Uma das alegrias desse tempo, infelizmente um tempo triste que a gente está vivendo, foi encontrá-los, mesmo que virtualmente, né? Ai, desde o ano passado que a gente tem estabelecido esses diálogos e eu acho que é fundamental. Para mim, eu tenho aprendido muito com vocês e eu agradeço muito, viu? E quero sim ir quando tudo passar e aí presencialmente e abraçar vocês. Muito obrigada, viu?